Uma torre de tecnologia, que eu estou falando de cursos de desenvolvimento de software, engenharia de dados, produtos digitais, cibersegurança, etc. Uma torre de indústria que a gente está construindo, então supply chain logística. Uma de pessoas e liderança, então como que a gente desenvolve comportamentos, habilidades de liderança, né, e outras soft skills. E uma torre de diversidade e inclusão, onde a gente faz toda a parte de formação, mas além disso, nessa torre especificamente, a gente faz um trabalho mais completo de consultoria. Então, a gente roda ciência, a gente ajuda a construir política e processo, a gente ajuda a criar grupo de afinidade. Então, um trabalho um pouco mais 360. E todas essas torres têm dois lados da moeda, assim, só para fechar para vocês. Um que a gente fala que é o B2C. Então, são pessoas que buscam a gente para estudar na nossa escola. E a grande maioria dessa galera, tá? São pessoas é, que estão em vulnerabilidade social, que são, né, estão fora do mercado de trabalho, estão procurando se recolocar, então público mais baixa renda, e aí por isso aqui quase todo mundo tem bolsa integral, né? Então a gente quase não ganha nada aqui. E o que faz o nosso negócio parar de pé são as empresas, que é o B2B, que contrata a gente para ou formar os funcionários, então posso dar exemplo, né? Sei lá, a Ambev contratou a gente para formar 60 funcionários em dados, fazer uma upskilling do pessoal lá, né? Então, funcionários internos, ou para a formação de pessoas externas. Então, vou dar outro exemplo. O iFood contratou a gente para formar 128 pessoas de baixa renda em desenvolvimento de software e engenharia de dados. E aí a gente faz todo o recrutamento dessa galera, formação e a gente se compromete com a empregabilidade também. Então a gente ajuda esses jovens a se conectar com a empresa, a gente prepara eles para o processo seletivo, porque de fato a gente quer que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho. Beleza? Então, esse é um pouquinho do. Só para contextualizar vocês aí um pouquinho do trabalho que a Coro faz. Depois, se alguém quiser saber um pouquinho mais, fiquem super à vontade para mencionar. A gente pode marcar um papo para falar melhor. E agora eu queria chamar a Tamara aqui, pedir para ela se apresentar, maravilhosa aí, que vai compartilhar um pouquinho com a gente da experiência dela, e aí especifica em GenAI como um todo, mas acho que especificamente a gente aterrissar essa conversa aqui na criação de políticas, né, de diversidade, respeito, equidade e inclusão para as empresas. Fica à vontade. Gente, tudo bem? Eu sou a Tamara. Boa tarde para vocês. Estou super feliz de estar aqui. Caio foi a pessoa responsável de me tirar do Rio de Janeiro. Eu gosto de falar isso. Quando as pessoas falam Uhum. assim, você conhece o Caio Zé? Eu falo assim, Caio, se não fosse o Caio, eu não estaria aqui em Campinas hoje em dia. Mas, enfim, eu trabalhei com o Caio na Ambev. Ele fez meu processo na época que eu estava tentando treinar lá. Então, por isso que a gente se conhece há um tempinho. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre mim, bem rapidinho, para vocês entenderem de onde eu vim, para onde eu vou. E eu vou trazer uns conteúdos que eu tenho passado na ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, porque hoje eu estou responsável pela gestão de diversidade no setor público. Então, a gente acabou desenhando alguns paranauês aí para o pessoal entender, porque é bem mais difícil do que no privado, gente. Mas imagina, né? Como é que deve ser a situação. Mas a gente conseguiu desenhar alguns negocinhos bem legais. Eu posso passar isso para vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Opa, eu não consigo compartilhar. Tá, Eu tá sem. liberei agora. Vê se você Ah, consegue. agora foi. Perfeito. Então, gente, aqui tem um pouquinho sobre mim. Eu sou a Tamara, tenho 29 anos, estou com quase 30 anos, estou muito triste com isso. Eu sou engenheira química, sou pós-graduada em sustentabilidade, liderança inclusive e acessibilidade digital. E atualmente eu sou CEO da Diversidade com C, que é a minha empresa focada em diversidade de ponta a ponta. Ou seja, a gente olha a diversidade desde fazer campanha de marketing para as empresas até a parte de contratação, desenvolvimento, marca empregadora e tudo mais que você já conhece. Aqui começa um pouquinho a minha linha do tempo. Eu sou filha de um homem preto com uma mulher branca, então desde sempre causas raciais são as minhas causas, né? Porque eu sempre senti essa disparidade de como era tratada de um lado ou do outro da família. E meu pai faleceu quando eu era muito pequena. Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente à frente do tempo, embora tenha vindo, né, na verdade, de uma família muito pobre. A família dela era estruturalmente machista, porque quase não tinha mulheres como irmãs. Então, a maioria dos irmãos dela são homens, e ela sofria com machismo sem saber o que era machismo. Então, ela quis largar os estudos para trabalhar, para poder ter a sua independência. E isso fez com que ela desistisse do sonho dela de ser psicóloga. E foi algo que ela trouxe, né, para quando eu nasci, e falou assim: você vai ter as oportunidades que eu não tive. Então, ela deixava de comprar comida para casa para pagar um coleginho de esquina para mim. Era R$ 50 mensais por mês, mas para a gente já era muito. Então,
Isso fez com que eu quisesse retornar para ela as coisas que ela me dava. E eu fui a melhor aluna da escola durante muito tempo, sofri muito com bullying em relação a várias outras coisas, mas também por ser nerd. Mas eu ganhei um presente aí, que foi a bolsa do Sistema Elite de Ensino, que é um grande colégio lá no Rio. E foi muito bom para mim, porque eu entrei na oitava série, que agora é o nono ano, e eles me prepararam para entrar no colégio técnico. E eu escolhi o técnico em Química, então por isso que eu acabei fazendo engenharia química, me apaixonei. Fiz meu primeiro estágio na Piraquê de Biscoitos, onde eu era a única mulher na linha de produção. Então, diversidade já foi uma problemática para mim desde esse primeiro momento, porque eu coordenava a produção, se ia passar, se não ia passar os produtos. Sofri assédio, alisava meu cabelo para, né, ter aquela sensação de o cabelo estar arrumado, né, porque naquela época ainda se falava dessa forma. Eu pintava meu cabelo de preto para ter a pele mais clara, para poder ter algum tipo de passabilidade. Então, tudo isso foi me botando numa caixinha que me incomodou durante anos da minha vida. E eu não sabia nem como nomear essa caixinha, porque naquela época a gente não falava muito sobre isso. No meio tempo, eu acabei, no final do curso técnico, entendendo que eu podia fazer uma faculdade, porque até então eu não sabia, não tinha ninguém formado ali perto de mim, na minha família, nem nada. E eu vi o movimento ali do pessoal do curso técnico estudando para Enem, SISU e tudo mais. Acabei passando para engenharia química, minha faculdade era integral, não podia trabalhar, então para mim era muito difícil. E eu tive que buscar algumas bolsas dentro do colégio. Meu primeiro projeto ali na faculdade foi focado em alunos cotistas, porque eu percebi que os alunos cotistas, por mais que tivessem boas notas, eles não conseguiam terminar o curso por causa dessa indisponibilidade ali de trabalhar. E a gente começou a conectar esses alunos com bolsas de fábricas em volta da faculdade, e a gente melhorou em 40% a evasão desses alunos. Só que eu ganhava R$ 400 do governo para fazer isso, então tive que buscar estágio de engenharia, e aí, mais uma vez, eu passo por mais dificuldades ainda, porque eu passo na triagem, porque eu tenho duas federais, né, no currículo e também a experiência, mas eu não consigo sair dali, porque quando eu chego na entrevista, que naquela época era presencial, eu ficava muito acuada, porque tinha pessoas de 18, 19 anos que tinham viajado o mundo inteiro, falavam 5 línguas, que tinham ido para Harvard. E eu olhava para aquilo e ficava me sentindo um lixo, né? Eu olhava assim, meu Deus, gente, será que realmente eu não sou nada do que eu imaginava, né? E aquilo acabou fazendo com que eu participasse de 15 a 20 processos seletivos sem conseguir passar daquela etapa ali. Só que nesse momento eu já estava no LinkedIn, a comunidade Empodera me encontrou e eles me ensinaram currículo, pitch, storytelling, dinâmica de grupo, tudo que era possível. E eu acabei passando para o meu primeiro estágio de engenharia, onde eu era estagiária de uma supervisora. E essa supervisora era a única mulher na linha de produção naquela época. Então, eram nós duas contra 90 homens todos os dias. Não tinha banheiro feminino, então era bem difícil para a gente tinha que andar quilômetros para poder fazer xixi, basicamente. Mas a gente tocou um projeto muito legal que retornou R$ 200.000 anuais para a empresa. E eu ganhei o certificado de Lean Six Sigma e Yellow Belt e Green Belt. E isso fez com que o meu currículo, né, desse aquela empoderada. Então, com isso, eu consegui um estágio na Coca-Cola, fui estagiária das ISOs, né, meio ambiente, qualidade, segurança do trabalho, segurança de alimentos. E acabei também sendo contratada depois como técnica, que ainda não estava formada na faculdade. Não sei quanto vocês conhecem do Rio, mas nessa época eu fui morar em Nova Iguaçu para ficar um pouquinho mais acessível para a faculdade. Só que eu ficava 8 horas diárias em transporte público, porque eu morava em Nova Iguaçu, trabalhava na Taquara e estudava em Seropédica, então era um caos. Mas foi a primeira vez que eu comecei a ganhar, né, como CLT, e foi a primeira vez que eu tive uma casa com laje na minha vida, sem goteira. Então foi bem marcante e foi bem mais confortável, né, para minha vida. Então aqui mostra muito o quanto que é importante para pessoas de recorte, principalmente de vulnerabilidade social, esse empoderamento financeiro, porque a gente acaba realmente mudando a nossa vida, mas também da estrutura ali em volta da gente. Depois disso, eu fui para a Embeleze, em Nova Iguaçu, que é de cosméticos, e lá foi onde eu tive meu primeiro susto positivo de diversidade, porque 80% da linha de produção era formada por mulheres negras. E eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Para mim era impossível. E aí eu conheci o seu Itamar Certo, que era o dono da Embeleze, ele faleceu esse ano, e ele me contou que 50 anos atrás, quando ele criou a Embeleze, o produto principal dele era o Enê, que alisa e pinta o cabelo. Mulheres negras conhecem muito bem o Enê, né? Porque é a primeira vez que a mulher negra pode pintar e alisar o cabelo sem ficar careca. Então, o grande grupo ali que comprava o produto dele eram mulheres negras. Então, ele me contou: Tamara, eu não queria só fazer impacto social, eu queria realmente entender as minhas consumidoras, porque se eu não entendesse, eu ia acabar falindo, porque eu sou um homem branco cis que não entende, né, de cabelos de mulheres negras, de crespos e cacheados.
Então, para mim, foi super importante. E realmente foi, porque quando as mulheres negras começam a se empoderar dos cabelos crespos e cacheados, a Embeleze muda, né, a vertente ali de produto. Então, isso mostra que diversidade não é caridade, diversidade realmente é sustentabilidade de negócio. Porque durante muito tempo a gente foi ensinado a idealizar a beleza padrão, né, idealizar a vida padrão das pessoas. E a gente começou a entender que nós somos consumidores e que a gente pode ditar as tendências também. Então, a partir desse momento, as empresas começam a comprar a diversidade não só como um impacto social, né, responsabilidade social, mas também como oportunidade de ser sustentável ao longo do tempo. E a Gen Z está aí para não deixar isso morrer. Então, tá, eu estou super empolgada com esse momento para a gente poder falar sobre diversidade. Nesse momento, eu vou para a Ambev, e aí eu largo tudo lá no Rio, venho morar aqui em Jaguariúna, vou para a área de compras. Lá eu fui muito chata, perturbei a vida de todo mundo, porque dentro da área de compras eles usavam um processo muito não inclusivo. E a gente começou a adaptar o processo para conseguir trazer mais diversidade. E em 3 semanas a gente treinou muitos jovens de vários recortes para poder passar por essas vagas da área de compras. E aí foi quando a gente conseguiu melhorar em 38% a diversidade na contratação da área de suprimentos. E foi aí que eu decidi que eu queria trabalhar em diversidade. Fui para o IRPO, que é a Brastemp Consul, fiz o processo inteiro falando que eu queria ir para RH, trabalhar com diversidade, e me botaram na área de vendas. Nada a ver com o que eu tinha feito até então também. E o meu projeto era criar uma nova unidade de negócios dentro da Brastemp Consul, que fosse focada em acessórios de geladeira, fogão. Então, eu comecei a importar esses produtos e entender mais do portfólio. E eu comecei a ser a chata de novo. E aí eu percebi que os produtos de touch, eles não eram adaptados para pessoas cegas. Então, a gente criou um adesivo, né, tátil, que adaptava os produtos com a ONCB, que é uma ONG muito grande de pessoas cegas aqui no Brasil. E aí, em 40 dias, a gente colocou o produto e o site acessíveis para rodar. E, no final das contas, a marca empregadora da Whirlpool em relação a pessoas com deficiência acabou mudando também, porque, né, se você é uma pessoa com deficiência, você vê uma marca pensando em você de uma forma diferente, você fala, poxa, eu quero trabalhar lá. E a gente começou a receber mais currículos de pessoas com deficiência, eu fui puxada para fazer projeto interno também, junto com a Talento Incluir, e a gente contratou 30 pessoas com deficiência para as áreas de tomada de decisão da organização. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente já tem um projeto de lei de desenho universal hoje para pessoas com deficiência, né? Só que ninguém começou a mexer nisso ainda. Então, a UIPO começou a ver essa oportunidade de começar a trabalhar o desenho universal, ou seja, desenhar produtos já acessíveis, ao invés de ter que adaptar eles. E aí, para isso, eles precisavam dessa representatividade no time. Depois disso, a diretora de RH da UIPO foi para a Heineken, finalmente eu fui trabalhar com diversidade. E aí, lá eu era líder de diversidade deles, não existia essa área antes de mim, comecei a desenhar um método de gestão, e foi aí que eu percebi, né, que eu tinha esse poder de não mexer só no RH, mas de ir lá nas outras áreas e cobrar que os produtos, processos e serviços também fossem adaptados para todos os perfis. Nesse momento, eu vi o LinkedIn Top Voice, e a GUP me chama para ser a head de diversidade e inclusão deles. E eu lembro de todo mundo falar assim, você é maluca de trabalhar na GUP? Mas todo mundo odeia a GUP? Eu falei, exatamente, também odeio, por isso que eu vou lá trabalhar lá. E aí a gente conseguiu fazer várias coisas legais. Eu ganhei o prêmio de melhores práticas inclusivas da Endeavor no ano passado. A gente dobrou o número de pessoas com deficiência, a gente chegou a 3% de pessoas trans, e a gente saiu de 19% para 31% de mulheres e pessoas não binárias na tecnologia. E depois disso a gente conseguiu acessibilizar a plataforma para pessoas cegas poderem subir seus currículos também, sem precisar de ajuda. Aqui tem um pouquinho de mim, assim, eu gosto de trazer porque é estranho, né? Eu me sinto meio esquisita quando me chamam para fazer esse tipo de matéria, porque para mim, se eu chegar nesses cargos, eu conseguir construir as coisas do jeito que eu construo, ainda ser motivo de notícia, é porque a gente está muito atrasado, né? Mas é óbvio que foi muito feliz ver minha carinha lá na Forbes, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu virei professora da Conquer, eu fui a primeira professora de diversidade da Conquer, eu ensinei os professores a serem mais inclusivos, foi super legal. Saí na Estadão, no Elas que Lucram, em Valor Econômico, Exame para Seus. Hoje eu estou com quase 40 mil seguidores no LinkedIn, e é óbvio, né, que isso me jogou para frente como carreira, mas isso também me tornou uma coisa que eu sempre precisei quando eu estava lá quase desistindo, que é uma pessoa para me motivar. O Caio já foi uma pessoa dessa para mim, então é sempre legal mostrar que diversidade tem muito a ver com essa parte da representatividade. Enquanto a gente não conseguir se ver em certos cargos e lugares,
a gente não vai poder sonhar com isso, né? Então, queria me apresentar aqui pessoalmente para vocês primeiro, para a gente começar a falar sobre política. É um prazer estar aqui. Caio, quer adicionar algum ponto? Eu posso seguir? Não, sensacional. Só quero adicionar que você também é professora de diversidade na Coruna. Então, você não Pois falou é, aí, mas isso é é meu novo importante. emprego. Eu vou adicionar aqui na minha linha do tempo. Não, e está Cadeira. sendo Não, mas super pode ir lá. legal. Foi muito Legal. legal, gente. Eu realmente gostei muito. Foi numa semana que eu estava bem para baixo, então a turma assim, me levou para outro patamar. Assim, fiquei super feliz. E eles já estão me ajudando em algumas frentes aqui de tecnologia que eu estou precisando de ajuda. Está sendo super legal. E aqui eu trouxe para vocês a diversidade enquanto fator estratégico, né? Provavelmente vocês sabem esses números de cor, mas eu sempre gosto de trazer relatórios e dados para que quando a gente for defender esse tipo de conteúdo para alta liderança, né, para os presidentes e vice-presidentes, é importante a gente mostrar o quanto que isso impacta no bolso no final das contas, porque infelizmente quando vai pelo amor, vai pela dor, né? E é sempre importante que a gente tenha esses dados na ponta da língua. Então, falar sobre probabilidade de lucro, né? Porque a gente vai estar conseguindo atingir uma maior representatividade de consumidores. A produtividade tem muito a ver, né, com a saúde mental também das pessoas que estão dentro da empresa. O quanto que as pessoas já estão vendo diversidade como importância corporativa também é super importante trazer. Aí aqui, eu vou passar bem rapidinho, só para, não sei se vocês já têm senso de diversidade lá, nas empresas de vocês, mas é bem importante saber a importância dos dados para o trabalho de diversidade e inclusão. Eu costumo dizer que não dá para começar nada sem saber como a gente está agora. Então, como que a gente consegue saber para onde a gente vai se a gente não tem nem os dados mínimos do mapa de hoje? Então, para todas as ações de diversidade e inclusão, é bem importante que a gente tenha esse levantamento de dados para garantir esse aumento na taxa do sucesso da ação, porque se a gente entende o que a gente está atacando, fica muito mais fácil de projetar os planos dali para frente. E aqui eu coloquei um como utilizar os dados, né? Entender a dor generalizada do grupo. Existe uma dor generalizada? Como que eu vou saber disso? Depois de fazer um censo, é importante também entender, dentro dos grupos de afinidade, se já existirem, se existe alguma dor generalizada em algum ambiente. Na contratação eu percebo que existe um viés contra pessoas negras, existe um viés contra pessoas trans, LGBTs em geral. Como que a gente faz para mudar aquilo ali? Então, tudo que eu faço aqui dentro da empresa é muito baseado em dados. A gente tem assim como a Coru tem, a gente também faz o censo de diversidade, a gente aponta as dores e a partir dali a gente cria esses planos de ação mais direcionados. Acho que é super importante. Isso aqui foi uma coisa que eu criei hoje, tá, gente? Eu criei aqui uma escadinha, né, do que é importante que a gente tenha para basear a diversidade dentro de uma empresa. Os grupos de afinidade, que é da onde saem as informações. Daí a gente tem que ter um comitê de diversidade, ou só o comitê, ou o grupo e o comitê. E o comitê precisa ser representativo o suficiente para a gente conseguir abarcar todas as necessidades de diversidade. Porque normalmente a área de diversidade ela fica alocada ali no RH. Mas será que alguém da comunicação está fazendo parte desses grupos de afinidade ou do comitê para poder entender como fazer uma comunicação inclusiva? Será que uma pessoa do marketing está ali para poder pegar esses inputs para fazer as campanhas de marketing da empresa? Será que tem alguém de treinamento e desenvolvimento para entender quais são as necessidades de cada grupo? Porque assim a gente consegue direcionar mais facilmente essas informações. Eu coloquei aqui um comitê executivo, né, que é um passo a mais, é como quando a gente consegue convidar o corpo executivo para poder dar opinião e também direcionar investimentos. É muito legal ter uma estrutura de grupo de afinidade, comitê, que consiga traduzir para o comitê executivo o que a gente precisa, se a gente vai conseguir investir em X, Y, Z coisas, quando, no que a gente vai priorizar. É sempre importante envolver essas pessoas. Coloquei metas e indicadores de diversidade. Normalmente, quando a gente pensa em metas e indicadores de diversidade, a gente pensa em contratar, né? Mas tem vários outros que a gente pode direcionar e desenhar, principalmente em avaliação de performance, né? Como que as pessoas estão sendo promovidas dentro da sua empresa? Só homens estão sendo promovidos? Homens e mulheres estão sendo promovidos ao mesmo tempo? Mulheres estão demorando mais tempo para serem promovidas? Tem várias perguntas que a gente pode fazer aqui dentro. Coloquei planejamento estratégico e orçamento, que é super importante que a gente entenda que diversidade é como se fosse uma área cross, né, de todas as outras, e é importante que a gente consiga influenciar na tomada de decisão das outras. E aí, para isso, a gente precisa de um plano, né, de curto, médio e longo prazo, para conseguir fazer as coisas acontecerem, porque não dá também para sair demitindo todo mundo e recontratando. Tem que ter um planejamento
desenhadinho. Desdobrar essas metas para as lideranças, para poder chegar, né, em todas as áreas. Letramento e sensibilização, que é pegar essas metas, números, né, e mostrar para essas pessoas humanamente, né, como que isso funciona e como que a gente pode melhorar esses indicadores. E aí, por último, eu coloquei aqui a adaptação de processos, porque quando a gente tem o letramento, as metas, tudo direcionado, a gente consegue fazer essas adaptações, desculpa, para que a cultura também consiga acompanhar toda essa mudança, digamos assim. Estou abrindo várias coisas diferentes aqui. E aqui eu coloquei algumas etapas do processo, né? Senso de diversidade, crucial para começar qualquer coisa. Montar os grupos de afinidade, comitê de diversidade, ter as sensibilizações, entender que as sensibilizações são diferentes para líderes, para RH, para a comunicação, para o marketing e para todas as pessoas, porque cada um vai ter uma mobilidade e um processo diferente para poder fazer essas adaptações acontecerem, que é essa outra etapa aqui, né? Análise e adaptação de processos através da troca com os grupos de afinidade, criação de ações afirmativas de contratação e desenvolvimento, meta de contratação de pessoas negras, meta de contratação de pessoas com deficiência, de mulheres e tudo mais. Depois, a análise do desenvolvimento dessas pessoas. Quantas mulheres negras eu vou precisar promover em um ano para que eu chegue na meta de mulheres negras na liderança, por exemplo? É bem importante que a gente tenha esses números desenhados. Coloquei aqui também canais de denúncia de casos de discriminação, porque também não adianta a gente sensibilizar e se acontecer um caso de racismo, homofobia ou alguma coisa nesse sentido, a gente não tiver um processo desenhado para tratar e direcionar corretamente. Comunicação inclusiva, que é super importante para toda a equipe. Comunicação externa com as áreas em vulnerabilidade, para poder atrair pessoas, né, para as vagas que a gente está criando. Investimento em desenvolvimento de pessoas vulneráveis para as vagas e conexão das ações com leis e projetos de leis, porque a gente agora tem vários projetos de leis em relação à diversidade que podem apoiar essas tomadas de decisão. E aí a gente vai para a parte de políticas. Aqui, o que eu fiz para falar com vocês um pouquinho? A gente tem políticas de diversidade e inclusão, mas é bem importante entender que as políticas de diversidade e inclusão não são políticas de diversidade e inclusão propriamente ditas, são políticas que vão envolver várias áreas dentro delas, né? Porque a gente vai falar de gestão de pessoas, a gente vai falar de compliance. Então, como que a gente também chega nas pessoas responsáveis dessas áreas para poder fazer com que elas componham esse desenho? Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, por exemplo, é fundamental para a gente conseguir promover um ambiente de trabalho mais justo, porque é ali que a gente consegue contratar toda a diversidade que a gente está trazendo. E, além disso, também é onde a gente consegue gerir, né, os talentos que a gente está trazendo. Então, eu trouxe aqui algumas dicas do que colocar dentro de uma política de diversidade em relação à gestão de pessoas. Recrutamento inclusivo, treinamento e sensibilização, políticas e procedimentos, avaliação e monitoramento, desenvolvimento de liderança, né? Eu sempre digo que diversidade para de ser uma pauta e um tema para ser uma skill de liderança. Então, daqui 5, 10 anos, uma pessoa que não entende diversidade, dificilmente ela vai ser uma boa líder, porque vai ter uma equipe mais diversa. Se ela não conseguir interpretar, né, as necessidades daquele público, provavelmente não vai conseguir se manter como líder. Apoio a comunidades, resolução de conflitos, né, porque normalmente é a equipe ali de BP que resolve os conflitos, e comunicação interna. Então, aqui está o passo a passo do que a gente precisa desenvolver em relação à gestão de pessoas para colocar numa política. Quando a gente fala de compliance, é a parte que eu mais gosto. Por quê? Porque é a lei, né, gente? Não tem como não brigar com isso. Então, as políticas normalmente são desenhadas em conjunto com a equipe de jurídico e compliance. É legal ter essa análise de legislação pertinente. Então, políticas anti-assédio, né? A gente tem obrigatoriedade hoje de ter treinamento anti-assédio. Será que a gente já está fazendo isso aqui na empresa? Como está sendo feito? Se está sendo monitorado, se as pessoas realmente estão aprendendo o que está sendo passado. Aconselhamento jurídico em caso de discriminação. Então, normalmente é o compliance que cuida do canal de denúncias, se vocês já tiverem um. Auditorias de compliance. Normalmente, quando uma empresa quer se certificar em relação a ESG ou em relação à diversidade, elas já estão passando por esse tipo de auditoria para entender se os casos estão sendo realmente desenhados e tratados da melhor forma possível.
treinamento legal para os funcionários, de assédio, de conduta e tudo mais. Resolução de conflitos também, normalmente é um conjunto ali de gente, gestão e compliance. Garantia de conformidade com as normativas, gestão de documentação legal e investigação interna em casos de violação das políticas. Então, o pessoal de compliance precisa estar para poder ajudar a direcionar. E a melhor parte é usar a parte jurídica e do compliance para poder basear as decisões que vocês vão construir em cima das outras áreas, para não ser um achismo, né, da cabeça de vocês, né? É só se basear realmente nas leis que já existem. Educação, que é super importante também. Sensibilização, mais uma vez. Promoção da consciência cultural. Inclusão de diversidade em currículos. Então, como que a gente valoriza a diversidade nos currículos que a gente está analisando? Apoio aos grupos de afinidade. Aqui é super importante também, além de usar os grupos de afinidade para tratar as necessidades da empresa, também fornecer para os grupos de afinidade o que eles têm de gap. Então, uma estratégia legal é identificar dentro do grupo de afinidade quais são os maiores gaps e nos encontros deles entregar conteúdo também. O que eu já fiz muito como gestora de diversidade era contratar consultorias para cada grupo, focado em cada grupo, para poder falar sobre síndrome do impostor, sobre plano de desenvolvimento individual, sobre carreira, porque a gente consegue também retornar para o grupo de afinidade o que ele está dando de forma voluntária para a empresa. Acho que isso é super importante também. Recrutamento e promoção transparentes, porque, né, se a gente for enviesado aqui, todo o resto perde totalmente o valor. Acessibilidade física e digital, não dá para falar de diversidade sem começar a fazer pelo menos o trabalho de acessibilidade funcionar. Implementação dessas políticas de não discriminação, apoio a programas de bolsa de estudo. Não sei se as empresas de vocês já fazem esse tipo de apoio, mas é super importante também mapear dentro dos grupos de afinidade ou do censo de diversidade quem são aqueles top talents que vocês têm que são recortes de diversidade, mas que precisam sanar algum tipo de gap para chegar no segundo passo. Porque aí muitas das vezes não precisa nem criar uma vaga afirmativa de liderança para uma pessoa negra, se a pessoa negra já está ali, você só precisa treinar ela. Então, é bem interessante você mapear também essas necessidades. E promoção de parcerias externas, aí é que super conecta com a Coru, né? Empresas principalmente de tecnologia querem um profissional que nem existe, né? Essa é a realidade. E aí a gente chega numa comunidade onde tem muita gente com muita inteligência para dar e vender e que não teve uma oportunidade. E aí a Coru dá essa oportunidade para a pessoa poder sair de R$ 0 para, sei lá, 5, 6 mil reais por mês e ajudar toda uma estrutura da família. Então, isso aqui mostra o quanto é importante também abrir os olhos e entender que existem outros lugares para buscar as pessoas. Porque eu ouço muito quando eu vou fazer um processo de recrutamento, ajudar, né, no programa de recrutamento. Eu não sei onde procurar, essas pessoas não existem. Tá, mas o que você está fazendo em relação a isso? Você está preparando pessoas? Você está indo nos lugares onde tem pessoas que possam se preparar para isso? É bem importante também. E aqui eu coloquei também a parte de responsabilidade social, que também é outra forma da gente se basear. Então, identificar as causas e parcerias. Lá na Heineken, eles fazem isso muito bem. Então, eles até separaram as marcas para cada uma trazer uma causa diferente, fazer parceria diferente. E aí, como o grupo Heineken, eles andam com muito mais velocidade. Então, identifiquem quais são as causas e parcerias que vocês querem fazer dentro da empresa. Montar programas de voluntariado também é muito legal. Então, fazer parceria com as causas e colocar pessoas de dentro da empresa para fazer esse voluntariado perto dessas causas. Porque aí você faz uma mentoria reversa, né? No mesmo momento que você coloca um diretor, né, financeiro para conhecer uma jovem negra da favela, ao mesmo tempo ela está aprendendo com ele e ele está aprendendo com ela. Então, esse tipo de mentoria funciona bastante. Educação e conscientização, investimento em desenvolvimento comunitário. Uma coisa que eu dou dica aqui para vocês, se vocês fazem parte de alguma área que tenha, né, participação na responsabilidade social, é que muitas das vezes a responsabilidade social tem um orçamento muito maior do que a diversidade, mas podem trabalhar super juntas. Se você pegar, sei lá, 1 milhão que você tem de responsabilidade social e você sai do ano para ONG sem saber para onde vai, talvez você possa pegar esse 1 milhão e investir numa ONG que vai formar pessoas para entrar na própria empresa, que aí você consegue ajudar a área de diversidade a andar também com esse orçamento. Então, é uma ótima dica. Pode investir na Coroa aí, formar umas turmas, né, Caio? Formar umas turmas aí e trazer para dentro da empresa. Então, bora.
apoio a causas humanitárias e de saúde, práticas empresariais sustentáveis, apoio a grupos minorizados e vulneráveis, participação em iniciativas globais. Então, é legal vocês entenderem quais causas vocês vão abraçar, porque também existem vários fóruns que vocês podem participar, que são baratos anualmente, tipo o das mulheres da ONU, a gente tem o Fórum LGBT também. Então, quais são as causas que fazem sentido para vocês, para fazer esse apoio e compartilhamento? Transparência e prestação de contas, super importante, né, para se envolver com ONGs, e incentivar o envolvimento dos funcionários nessas causas. Acho que são esses os pontos aí de políticas que são mais profundos. Vou parar aqui para a gente conversar um pouco, porque eu falei a beça já. Boa, não, excelente. Você trouxe acho que vários pontos. Eu queria só até antes de liberar, galera, vou deixar vocês perguntarem, a gente trocar. Eu queria só também complementar um pouco você, Tamara, com a minha vivência de política, assim, e aí eu vou trazer uma história, na verdade, que foi quando eu tive que construir a política de respeito da Ambev, né? Então lá a gente chamava, a gente deu esse nome, esse apelido carinhoso aí de política de respeito. Mas era uma política de diversidade e inclusão para as pessoas, e foi muito num momento em que a gente já tinha algumas outras políticas, então a gente tinha uma equipe de compliance que tinha o código de ética e conduta, mas a gente olhava para ele e via que ele não abarcava algumas coisas específicas que estavam começando a acontecer na companhia. Então, por exemplo, a gente tinha casos de homofobia. O código de ética, ele falava de falta de respeito, sei lá, né, coisas de maneira mais rasa. Mas ele não especificava esse caso, ele não especificava os tipos de assédio, ele não especificava racismo, as pautas raciais. Então a gente viu aí uma necessidade de ter alguma coisa que conseguisse especificar assuntos tão importantes para a nossa comunidade ali dentro da empresa, né? E aí, isso que a Tamara falou da gente começar pelo censo foi um primeiro fator, porque de fato a gente descobriu quais eram os pontos que a gente precisava focar mais, o que a gente tinha mais dor, através do censo. Então, o censo ele não é só demográfico, a gente tem poucas pessoas negras, né? Isso também ajuda a gente com informação, mas ele também traz perguntas de inclusão. Então, a gente tinha uma pergunta no nosso censo que era: você já sofreu algum tipo de preconceito nos últimos 12 meses? E a gente viu um número que passava de 50%. Então, como assim metade das pessoas que trabalham aqui, mais da metade, passaram por alguma situação de preconceito aqui dentro da companhia e a gente não está conseguindo dar tratativa para isso? A gente precisa urgente de uma política. Então, ter esse diagnóstico é um primeiro passo que eu queria deixar de dica. Um outro ponto é linkar com documentos já existentes. Então, cara, a gente já tem um código de ética, a gente não precisa matar ele. Como que a gente traz ele para dentro? Como que a gente complementa ele dentro da política de diversidade, né? Outro ponto é estar alinhado à cultura. Não tem como, não adianta nada a gente escrever um papel, uma política, imprimir, colar nas paredes todas e não ser algo que as pessoas vão viver. A gente precisa que isso esteja conectado com a cultura da companhia. E cultura, para mim, é uma coisa que ela é um pouco top-down, assim, né? Em qualquer esfera, seja na sociedade, seja numa empresa, são algumas pessoas que influenciam o todo a mudar uma cultura de algum lugar. Então, a liderança e a alta liderança, principalmente quando a gente fala de empresa, é muito responsável por fazer essa cultura mudar. Então, se a gente quer ter uma cultura de respeito, a gente precisa começar com a alta liderança. E aí a dica da Tamara é sensacional, assim, com essa galera para a gente falar com eles, a gente tem que ter muito dado e fato na mão, a gente tem que, de fato, trazer eles para o jogo com a gente, o que às vezes não é fácil, é um desafio, porque são pessoas que não foram letradas, que estão desconectadas com a temática, mas é muito importante que eles estejam, tá? Um outro ponto é treinar todo mundo nessa política. Então, beleza, construir a política, cara, eu preciso comunicar isso, eu preciso que as pessoas estejam sabendo das regras do jogo. Então, ó, o que que é assédio? Fazer uma piadinha, eu mandar e aí gatas no e-mail, é assédio? Ou é brincadeira? Ou pode ou não pode? Então, assim, as pessoas não sabem mesmo. Tem coisa que é nova, que a gente está discutindo há pouco tempo. A gente precisa explicar e treinar as pessoas, além de comunicar a política para todo mundo. Então, acho que isso é um outro ponto. E uma coisa que eu vivi um pouco na Ambev, que foi um aprendizado, é a gente precisa cumprir a política. Então, assim, a gente criou ela
ela não pode ser só para inglês ver. A gente precisa levar as temáticas que chegam dentro do comitê de ética, enfim, do fórum que for implementado para a gente dar tratativa. Os gestores precisam ter responsabilidade sobre as coisas que chegam neles, sobre a política dentro do time deles. O RH precisa ter o papel dele de direcionar. Eventualmente, os grupos de afinidade. Então, na Ambev, os grupos de afinidade recebiam muita informação de pessoas, né? As pessoas procuravam os grupos para falar: oi, gente, passei por uma situação assim, super chata. Como que o grupo também está preparado para direcionar isso para um compliance, para o jurídico, para uma área de RH, enfim, para acolher essa pessoa? Eu acho que isso é um ponto importante. E, assim, minha experiência de criar a política de respeito da Ambev, acho que dá para dividir, assim, em mais ou menos três partes, né? A estrutura da política. Eu, inclusive, tenho ela, posso compartilhar com vocês, até porque ela é pública na internet. E eu tenho de várias outras empresas, tá? Então, acho que eu tenho do Grupo Pão de Açúcar, da Vale, da TIM, eu tenho um montão de política depois acabando. Aqui eu posso mandar lá no nosso grupo. Todas as políticas são publicadas no site das empresas. Então, vocês também, se colocarem no Google política de diversidade e inclusão, vão encontrar muita coisa. E eu não acho que a gente precisa criar a roda para tudo. A gente pode se inspirar muito em trabalhos bem feitos de outros lugares que façam sentido para a gente. Né? E aí não estou falando de copiar nem plágio, tá? Mas de se inspirar de fato naquilo que já existe publicamente por aí. E aí, no meu caso lá, acho que era um grande bloco, né? São três blocos que eu vou falar aqui. Um primeiro de explicar os conceitos. Então, dentro da política, o que que a gente vai tratar nessa política de diversidade? Ah, a gente vai falar mais sobre assédio, a gente vai falar sobre as pautas raciais, vamos falar de racismo, vamos falar de capacitismo, vamos falar de homofobia ou LGBTfobia no geral. Então, trazer esses conceitos, explicar o que são eles. Inclusive, eventualmente, até dar exemplos, tá? Na própria política. Então, cara, o que que é? Fazer uma piadinha é LGBTfobia, se for uma piadinha com tom homofóbico ou LGBTfóbico. E isso não é permitido aqui dentro da companhia. Então, ter essas coisas explícitas, né, esses conceitos. Um segundo bloco de ter as tratativas. Então, beleza, os conceitos são esses. O que a gente está tratando nessa política é isso aqui. Dado isto aqui, como que a gente trata isso, né? Quais são os canais de ouvidoria, de denúncia, como que isso corre no fluxo? Então tem um comitê de ética que avalia. Se você tiver alguma dúvida, estiver passando por alguma situação, você pode procurar a pessoa X, Y ou o canal X ou Y. E por último, uma parte de garantia confidencialidade, o anonimato, que não vai haver retaliação com a pessoa, de fato, para dar uma proteção para quem está trazendo algo que está sofrendo, né? Então, assim, eu já vivi casos também em vários lugares de a pessoa levantou a mão, não teve uma tratativa, ou a tratativa foi muito lenta, a ponto de, neste período, a pessoa ser retalhada, porque a informação vazou, enfim, né? E aí foi pior ainda a vida da pessoa. Eu tive casos que a pessoa pediu desligamento, porque ela não aguentava mais passar por aquele tipo de situação. Porque a gente não estava tratando aquilo da maneira como a gente deveria. Tá? Então, assim, se eu fosse construir, eu iria um pouco na linha desses três blocos. Então, explicar os conceitos, quais são as tratativas e os canais, e como que eu garanto confidencialidade e tudo mais. E o último PS para abrir para vocês, e até se alguém quiser já levantar a mão, enfim, alguém quiser contribuir com alguma coisa, fiquem super à vontade. É um pouco do que a Tamara falou, que já existem leis, né, locais. Então a gente tem que lembrar que as leis do nosso país a gente precisa seguir, é obrigatório. Então o que é crime no Brasil é crime dentro de uma empresa, igual. A política de respeito, a política de diversidade e inclusão, às vezes ela é uma linha menor. Então assim, beleza, isso aqui país não tolera, isso aqui é crime no país, por exemplo. A gente vai ter uma linha abaixo, porque isso aqui a gente já não tolera aqui dentro da nossa companhia. Esse é o risco no chão que a gente vai passar aqui dentro, tá? E aí por isso que isso tem que ser muito bem amarrado com todas as áreas, principalmente jurídico e compliance, toda a alta liderança e comunicado para todos os funcionários. Beleza, gente? Quis dar um. A Tamara acho que trouxe muita informação legal. Depois desse material também eu estou gravando aqui para disponibilizar para vocês. É, mas eu queria dar um pouquinho também da minha experiência na criação de uma política, né? E aí eu vou mandar para vocês essa política que eu criei. Não foi sozinho, foi a 55 mãos, tá? No sentido de tinha muita gente envolvida, foi e voltou várias vezes, então jurídico, compliance, RH, a alta liderança de algumas áreas, até de fato a gente chegar num denominador final aí comum e lançar essa política para toda a companhia. Dúvidas, comentários? Alguém quer dividir alguma experiência aí?
Vai lá, Lari. Depois eu lê. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa. Vocês falaram algumas coisas que eu fiquei, meu Deus, mas isso não. Eu não sei como lidar com isso, porque eu não trabalho numa empresa, né? Eu trabalho numa organização do terceiro setor. E aí tem algumas coisas que são muito devagar, assim, aqui dentro. Ah, tá gravando, né? Mas enfim, tem algumas coisas que demoram um pouquinho mais para chegar no ponto, né? E uma das coisas que dificulta muito essa questão da criação da nossa política, de sustentar tudo isso, é como a organização foi criada. Então, eu vou cortar essa parte antes de mandar para pessoa do comitê. Mas, enfim, ela foi criada lá em Florianópolis, né? Então, dos cinco fundadores da Politize, todos eles eram brancos, todos eles eram héteros, quatro eram homens. Então, assim, a organização ela nasceu de um jeito muito quadradinho, né? E ela foi assim, né, por muito tempo, só contratando gente da própria, de Florianópolis mesmo, enfim, até que hoje a gente tem colaboradores de todos os cantos do Brasil. Então, quando eu falei assim, meu Deus, a gente está construindo uma política de diversidade, eu não faço ideia de por onde começar, vem muito dessa realidade de, primeiro, como que a gente tem esse diálogo com esses gestores, né, que já vem de um histórico, de uma cultura, sabe, enfim, toda a experiência deles é tudo dentro desse quadrado. Eu já acho que já foi uma mudança incrível eles instituírem um comitê de diversidade esse ano na Politismo, então, ok, estão abertos à mudança, mas até onde essa mudança realmente vai acontecer, sabe? E então a primeira questão assim queria só entender como vocês acham que é a melhor forma de levar esses argumentos, seria a primeira parte da minha pergunta. E aí, só complementando, né? Ai, desculpa, gente, eu prometo que eu não vou falar muito. Mas por que que eu tô trazendo isso? Por exemplo, hoje a gente tem 5 núcleos dentro da Politize, tá? E aí, um dos núcleos. Aí a gente tem até uma pessoa dentro de cada núcleo. A gente tem um do institucional, aí a gente tem 3 núcleos que são o corpo mesmo, né? O mão na massa da Politize, mas a gente não tem ninguém de comunicação. Por quê? Porque a galera de comunicação tá sobrecarregada. Então, pô, como é que eu falo assim, mas tá, isso aqui é importante, a sobrecarga que vocês estão tendo, não tem como, sabe? Não dá pra deixar um pouquinho de lado, não dá pra aliviar, tipo assim, porra, eu também tô sobrecarregada, todo mundo tá sobrecarregado. Então, eu acho que é como trazer, reformulando a pergunta, como trazer essa conscientização da importância, uma vez que a gente tem um histórico tão quadradinho quanto tem, quanto o que eu mostrei pra vocês. E aí, eu tenho outras 2 perguntas, desculpa. Mas, ok, vocês trouxeram a questão do censo, isso foi uma coisa que eu achei que eu tinha entendido, depois, eu não, depois o Caio comentou alguma coisinha, eu fiquei, opa, acho que eu não entendi. A gente tem hoje um raio-x da Politize, então a gente sabe exatamente quantas pessoas LGBTQIA+, a gente tem, quantas pessoas negras, quantas classes sociais, a gente tem tudo isso. Mas pelo que eu entendi, esse censo que a gente precisa fazer, na verdade, é um questionário para a galera falar um pouco mais da experiência dela dentro da empresa. Então, eu queria um pouquinho mais de informação sobre esse censo. E aí, a terceira pergunta seria no sentido de como a gente define prioridades. Porque, assim, hoje dentro da Politize, a gente não tem tantas pessoas negras na liderança, a gente não tem nenhuma pessoa trans na empresa, a gente tem pouquíssimas pessoas, por exemplo, homossexuais, a gente tem pouquíssima, pouquíssimas, como é que fala? Mulheres dos cargos de liderança. Mas se eu exalto todos esses problemas e eu falo pra galera, precisamos resolver tudo isso aqui, eles vão falar assim, tá bom, você tá querendo demais, a gente não vai rolar. Como que eu escolho uma prioridade? Essas Boa. são as minhas 3 perguntas. Vou começar respondendo, Tamara, você vai me complementando? Boa. Vou responder do censo primeiro, que acho que fui eu que talvez tenha gerado uma confusãozinha aí. Mas só para explicar, assim, quando a gente vai rodar um censo, a gente pode trazer várias questões diferentes, tá? Vou dar até um exemplo. A gente está rodando um agora
com uma empresa enorme, assim, 10 mil funcionários, em que eles que não quiseram ter nenhuma pergunta relacionada à saúde ali dentro, porque eles trabalham isso dentro das pesquisas de clima deles, então eles não quiseram. Ao mesmo tempo, a gente está rodando um censo com uma outra empresa que quis perguntar tudo que você imaginar sobre saúde integral das pessoas. Então, eu quero saber como está a saúde mental, se as pessoas estão frequentando terapia, porque tudo isso é importante para fazer um diagnóstico da minha população aqui dentro. Então, assim, o censo ele tem um primeiro pedaço, que acho que talvez seja o padrão ali, que todo mundo conhece mais, que ele é mais demográfico, se é que eu posso chamar assim, que é como se fosse o raio-x que você falou. Então, ai, quem são as pessoas que tem aqui dentro da minha empresa? Esse é o censo demográfico, né, vamos dizer assim. Mas você pode ir além. Então, assim, quando eu trabalhava na Ambev, por exemplo, a gente não fazia perguntas de inclusão lá nem no censo, nem na pesquisa de clima, nem na cultura, em nenhum lugar. Então não existia, eu não sabia se alguém tinha passado por alguma situação de preconceito, eu não sabia se as pessoas tinham segurança psicológica dentro dos times delas para serem elas mesmas. Então a gente começou a montar esse tipo de pergunta dentro do censo. E isso traz uma riqueza absurda de dado para você poder trabalhar. Então, vou até dar um exemplo, assim, a gente fez um censo com uma empresa esses dias, e o resultado deles, dessa pergunta de preconceito, deu 40% do time falando que já tinha sofrido alguma situação de preconceito nos últimos 12 meses. E aí, desses 40%, eu acho que era 70% ou 80% das pessoas falaram que o preconceito era por cargo e função, por conta de liderança e tal. A gente viu um problema, essa foi uma pergunta que deu esse indício, mas com tantas outras, a gente viu um problema de liderança sistêmico lá. E aí a gente começou a reformular todo o programa de desenvolvimento da liderança, formação da liderança em diversidade e inclusão. Então, assim, o censo, ele pode ser tão amplo quanto você queira. Não existe uma regra que te limita, né? Eu acho que ele tem que ser importante para você mapear quem são as pessoas e como elas estão ali dentro. Não é só sobre diversidade, mas é sobre diversidade, equidade e inclusão. Eu sempre aproveito o censo para a gente falar sobre todos esses temas. E nessa pergunta um, e aí deixar a Tamara me complementar, e quem mais quiser também aqui, é, a minha maior dica é dado e fato debaixo do braço. Assim, eu tive esse desafio, sei lá, na Ambev, por exemplo, de convencer o presidente da Ambev a colocar isso como prioridade lá dentro, e era com dado e fato. Então, até vou dar um exemplo prático, assim, eu queria abrir um programa afirmativo para pessoas pretas, de estágio na Ambev. E aí eu levei essa ideia, porque eu falei, o Google tá fazendo, não sei quem tá fazendo, e aí eles falaram assim, cara, mas eu acho que isso é segregar, Caio. Por que a gente vai fazer isso, assim? Não tem que ser assim, né? Como que eu convenci, a gente criou o Representa, que hoje existe até hoje, que é um programa de estágio exclusivo para jovens pretos lá na Ambev. Dado e fato. Eu peguei os dados do nosso processo seletivo dos últimos 3 anos e provei por A mais B como era a curva das pessoas negras versus a curva das pessoas brancas ao longo do processo. As pessoas negras nem se candidatavam em minoria já. Além disso, em cada etapa, elas iam caindo absurdamente. Chegava na última etapa com o gestor ou com a gestora, as poucas pessoas pretas que tinham eram eliminadas nessa etapa. Então, assim, por mais que a gente fizesse ações dentro do programa de estágio, a gente não conseguia trazer a diversidade que a gente precisava. Então, era necessário criar-se um programa à parte exclusivo para essas pessoas, tá? Então é exatamente isso, tá? E aí, assim, dado e fato para mim. Então, assim, a gente quer criar uma política. Os seus gestores não compram essa ideia de criação de política. Cara, os dados que a Tamara trouxe na apresentação dela sobre a importância de diversidade. A gente consegue pegar vários outros dados provando que se as pessoas não se sentem bem no ambiente de trabalho, a produtividade delas cai absurdamente. Então, assim, a gente precisa de uma política para assegurar o bem-estar das pessoas aqui dentro, sabe? Então, assim, esses dados e apresentar isso de maneira mais lógica, eu acho que ganham muito a alta liderança. Tá? Vou deixar a Tamara responder a três, que eu falei demais já. Qual foi a três mesmo? Eu já esqueci. Não tenho cérebro, gente. Esqueço, papo. Ai, eu também esqueci, mas calma aí, vamos lá. Eu, eu tinha perguntado do censo, tinha perguntado. Ah, como que a gente prioriza? Se tá tudo errado, como é que a gente prioriza uma coisa? Área, ó, eu tenho duas dicas, né? Eu acho que o primeiro ponto é ir de acordo com o censo, aquilo que está pior, né? Se você não consegue ir em mais de uma ação, você priorizar aquilo que está pior aí de dado.
E o segundo ponto é pensar a interseccionalidade. Por que não criar vagas afirmativas para mulheres negras, trans, com deficiência? Sabe? Eu fiz bastante isso na GUP, quando a gente estava com necessidade de contratar para bater meta, porque a gente tinha meta para tudo, de diversidade, só que a gente tinha pouca vaga, porque as vagas foram congeladas. E aí, em vez de criar uma vaga afirmativa para um recorte, a gente botava 3, 4 recortes e afunilava o processo para ter mais representatividade, entendeu? É uma boa forma aí de burlar o sistema. E só para complementar, antes de passar para a Letícia, monta um plano, Lari. Então, assim, é assim, é meio que humanamente impossível a gente fazer tudo ao mesmo tempo e para amanhã. Assim, não dá para usar isso de desculpa para não fazer ou para fazer devagar e não gerar mudança. Mas a gente tem que lembrar que diversidade e inclusão é uma jornada. Então, a gente vai ter que priorizar algumas coisas mesmo com relação às outras. Eu vou até te dar um exemplo. A gente começou a fazer um trabalho com uma empresa agora. Primeira coisa foi censo. Rodamos um censo para levantar um diagnóstico. Segunda coisa, fizemos grupos focais com algumas pessoas para entender um pouquinho do que elas pensavam sobre essa temática dentro da empresa. Terceira coisa, a gente priorizou letramento da alta liderança, para eles começarem a falar disso com o time deles, para eles se preocuparem, influenciarem pelo exemplo. Quarta coisa, a gente está falando agora de pessoas com deficiência, porque eles não estão nem no mínimo do mínimo, assim, quase não tem pessoas com deficiência lá dentro. Então, assim, a gente teve que escolher, eles tiveram que escolher quais as primeiras batalhas que eles iam, que eles iam focar, que é um pouco do que a Tamara falou, né? Tá pior no senso, aquilo que de fato a gente precisa correr atrás primeiro, porque tá absurdo, porque tá num nível que a gente precisa olhar antes, né? Faz esse plano, assim, esse plano não vai ser de um ano, ele vai ser de mais tempo. E aí, para isso é importante, Lara, você entender também número de vagas que vão abrir, turnover, as vagas vão abrir por pessoas que estão desistindo, para você ir planejando onde vai enfiar as pessoas, porque também não adianta chegar e falar, vou aumentar 50% em um ano, sendo que vai abrir 2 vagas no ano, entendeu? Não, tem que dar essa pensada aí junto com o time de gestão de pessoas também. Boa, Alê, você levantou a mão? Boa, que aula, gente. Eu conheci a Tamara numa palestra da GUP, maravilhosa, gostei muito e, né, novamente aí, obrigada por compartilhar. Antes da dúvida, né, queria também compartilhar minhas dores. Eu sou do RH, né, então eu vim de uma outra empresa, não vou citar nomes porque vai ficar gravado, né, mas eu vim de uma outra empresa onde eu era membro do comitê e eu entrei nessa que eu tô, uma startup, e me pediram para criar o comitê, né, aí eu falei, nossa, tá bom, né, vamos tentar. Aí eu criei o comitê em agosto do ano passado. Eu estudo muito o tema, né? Ainda mais por eu ser recrutadora também. Eu vou muito nessa parte das vagas afirmativas e tudo mais. Mas eu não faço parte assim de recortes, né? De minorias, no caso, exceto por ser mulher. Mas falei, bom, bora criar, não tenho lugar de fala em muitas coisas, mas eu venho como pesquisadora, né? Como para ajudar. Eu mergulhei no projeto, fizemos convite para a galera, daí montou o comitê, né? E fizemos reuniões, lives de diversos temas, tal. Eu sempre puxava alguém do recorte, né? Para fazer ali, para apresentar o material. Fizemos o censo, deu um baita de um trabalho, mas a gente conseguiu 92% da empresa, né? Para respondentes. Mas assim, o comitê não anda, não vai sozinho, eu tenho que ficar puxando ações. E eu sempre falo, gente, eu não sou líder do comitê, o comitê é de todo mundo, né? Mas não adianta, eu fico ali. Deixa eu só tirar o Slack aqui, porque vai ficar apitando. Só uma dúvida, Letícia. O comitê é o grupo de afinidade de vocês ou é outra estrutura? É o comitê geral da empresa, né? Vocês têm grupo de Então, afinidade ou não? daí já é até uma questão que eu vou trazer aqui para vocês, que é algo que a gente quer implantar. Mas assim, eu tentei, falei, bom, vou tentar ver se o comitê anda sozinho, mas tá bem difícil, assim, né? É, Aí aquela coisa, a pessoa pega, vou fazer uma live, não monta o material, chega no dia, vira um caos, assim. Então, sempre daí começam a sair, fala que não tem tempo para fazer aquilo e tal. A gente começou a criar a cartilha, um grupo pegou para fazer, não entregaram, aí saíram do comitê. Eu estou tendo que fazer a cartilha. Então, eu estou saindo pegando cartilha tudo quanto é lugar que eu vejo para a gente começar a fazer realmente o letramento. Mas assim, a gente tô caminhando, não quero desistir, mas assim, tem hora que dá vontade de desistir, porque eu não tenho apoio da alta liderança, mas tudo bem, estamos indo. Um dado bom assim é que igual quando os clientes vêm fechar projeto com a gente,
tem cláusulas que têm termos ali de diversidade. Então, por exemplo, quantas pessoas da comunidade LGBTQIAP+, tem na empresa, quantas mulheres, tal. Eu falo, bom, o censo serviu para alguma coisa, porque se a gente não tivesse esse dado, provavelmente a gente não ia fechar o contrato. E a gente tem hoje um quarto por cento da empresa, né, pertencentes à comunidade, então é bem bacana. E a diversidade de gênero também é bacana, que a gente tem 42% mulheres e 55% homem, então não é tão discrepante assim. Mas é isso, essa é a minha dor. Tô tentando não desistir do comitê, porque acaba que muitas vezes eu tenho que levar sozinha, né? Aí tenho duas dúvidas. Como conseguir o engajamento da alta liderança? Tento, sempre falo com a minha gestora, tal, mas eu não consigo engajamento para mostrar a importância do comitê. E a segunda dúvida é como criar os grupos de afinidades. Se, por exemplo, eu crio um convite geral ali no Slack, mas o Slack não é muito efetivo, ou eu tento ir mais num convite individual ali, né? Por exemplo, tudo bem, assim, da comunidade eu já não conseguiria, né? Mas, por exemplo, posso pegar o convênio ali, ver pessoas que se identificam com pretos e pardos e fazer o convite. Então, eu não sei como que eu faço isso e como que eles tocam esse material, porque a ideia não é eu entrar nesse grupo, porque eu não faço parte, né? E aí, como que vocês levam material, tipo, vocês levam matérias, pautas, como que vocês fazem no grupo de afinidade? Legal, Lê. Obrigada aí por ter falado que você me assistiu já. Nem lembro qual foi o conteúdo, mas espero que tenha ido bem. Eu vou te dar algumas dicas do que eu fiz, tá? Uma coisa sobre trabalho voluntário em relação à diversidade. É muito difícil de fazer as pessoas fazerem parte de grupos e comitês sem ter algo em troca. Que elas não estejam ganhando de alguma forma, né, estando naquele ambiente. Então, foi até uma dica que eu tinha dado aí falando com vocês de se tem um grupo de afinidade, se vocês querem montar, entreguem alguma coisa de conteúdo ali. Então, é bem importante você entender se você consegue trazer conteúdo para dentro dessas agendas. Porque provavelmente de início não vai ter um líder ali que vai estar muito à frente do assunto. Então, se você trouxer pessoas negras para falar sobre carreira, pessoas negras para falar sobre transição de carreira, para falar sobre plano de desenvolvimento, tudo aquilo que vai ajudar a pessoa a se desenvolver na empresa, vai ajudar. E aí você tem que criar uma rotina também de agendas, né? Então, no caso lá da GUP, eu tinha colocado quinzenalmente para cada grupo se encontrar. E aí eu trouxe, por exemplo, Indique uma Preta para falar com eles, do grupo de raça. Levei o pessoal da Nós Somos para falar de LGBT. E aí a gente construiu um plano para o semestre. E dessa forma eles estavam ganhando ali. E aí a gente tinha outras agendas para colher informação. E aí, por exemplo, eu estou percebendo que o meu processo de recrutamento está sendo enviesado. Em relação ao quê? Em relação a pessoas negras. Se você conseguir entregar coisas para as pessoas negras durante esse tempo, elas vão querer chegar lá no processo e tentar melhorar, entendeu? É bem importante que elas vejam, né, que o trabalho que elas estão construindo ali também está entregando alguma coisa de volta que está sendo resolvida, né? Então, eu acredito que essa estrutura ajuda bastante. E aí, sobre o comitê, enquanto não tiver essa aprovação e essa, digamos, essa assinatura embaixo aí da alta liderança, fica mais difícil. Então, a estratégia que eu sempre tentei trazer era de colocar como meta da liderança. Então, de alguma forma, não sei como que é a estrutura aí, se existe alguém de diversidade ou não, mas tem que subir para poder ter essa chancela, digamos assim, né? Do pessoal falar, beleza, todas as áreas vão ter que cumprir meta. Porque aí fica mais fácil de garantir que as pessoas estejam lá, porque acaba que é o delas na reta de alguma forma, né? E posso só dar umas dicas assim do que eu vivi também. Eu não consegui, por exemplo, colocar a meta logo de cara, assim, né? Era algo que estava meio longe da minha decisão. É, beleza. Beleza, Fagner, Francisco. Valeu. O que eu fiz, Letícia, se você puder deixar uma dica, eu comecei a engajar uma alta liderança específica que era mais próxima de mim.
Então, eu posso usar um exemplo lá da Ambev. Eu tinha uma proximidade com o vice-presidente de supply, por conta de trabalhos e tal. E eu comecei a falar muito com ele sobre isso, comecei a meio que mentorar de maneira reversa, fazer algumas coisas ali. E sabe o que, que isso gerou? Gerou uma vontade nos outros, nos pares dele, de também ter isso. Poxa, mas ele tá se letrando, eu também preciso, eu também quero fazer. No final, o jogo virou, sabe? Não foi do dia para noite, isso, óbvio, né? Levou um tempo. Mas o jogo virou de um jeito em que as pessoas estavam procurando o RH, a área de diversidade, as áreas, para fazer mais. De tipo, gente, eu preciso de mais trainees pretos no meu time, eu preciso ter mais vagas do Representa, que é o programa de estágio para jovens pretos aqui na minha área. Sabe? E aí esse jogo foi virando. Então, assim, se você consegue atacar por um lado, às vezes você não consegue no todo, não consegue na alta liderança inteira. Mas, cara, eu consigo influenciar uma pessoa ali e essa pessoa, ela é influente, ela vai influenciar outros, eu vou nela. Vamos trazer ela pro meu lado aqui da moeda. Vamos trazer ela para ela entender que diversidade é importante, ela me ajudar. E aí depois isso vai escalando, sabe? Boa, obrigada. Entender assim que não é só dor minha, né? Então eu acho que é uma dificuldade de muitas empresas, igual a Larissa também trouxe da dificuldade da dela. Mas é isso, gente. Vamos seguir. Obrigada pelas dicas. Obrigado a você. Carol, gente, a gente passou aqui do horário, eu vi agora há pouco. Então, se alguém precisar sair, não tem problema. Mas aí a gente vai na dúvida da Carol e depois a gente pode ter essa discussão também lá no grupo, né? Ou a gente pode marcar um outro momento, ou assíncrono lá. Perfeito. Eu tô aqui, tá, gente? Eu só tô respondendo os e-mails aqui, mas tô ouvindo. Oi, Boa. gente, boa tarde. Inclusive, por falar em e-mail, eu confesso que agora, na hora que a Tamara estava respondendo a Letícia, eu acabei não ouvindo toda a resposta dela, porque eu estava respondendo uma coisa urgente aqui também e voltei. Mas eu sou da Veracel, Letícia, e na verdade não era nenhuma dúvida, era mais uma questão que eu vou falar, que eu não sei se a Tamara já reforçou isso na resposta dela, se ela já falou, me desculpem, mas uma coisa que a gente conseguiu aqui em 2020, quando a gente criou a comitê, que hoje é Comissão, né, de Diversidade e Inclusão, foi trazendo uma consultoria também, né, para fazer esse diagnóstico inicial, um censo e um diagnóstico para ver como é que a gente estava, primeiramente, e aí mostrar para a alta liderança, né, para essa diretoria, por meio de treinamentos, de sessões de coaching com eles, mesmo assim, para eles entenderem o impacto positivo de tornar o ambiente mais diverso e mais inclusivo para o negócio, sabe, como um todo. Não que eles não se importem, muito pelo contrário, né? Todos os nossos 5 diretores, eles são apoiadores, um apoiador de cada GT que a gente tem dentro da comissão, que trabalha um pilar, né? E eles realmente, assim, eles buscam fazer treinamentos, inclusive treinamentos fora e dentro do Brasil, eles estão muito empenhados nisso, mas porque eles entenderam lá no comecinho o impacto que isso teria no negócio em relação ao desempenho, produtividade, segurança física e psicológica, sabe? Que uma pessoa que não está se sentindo bem porque receber um comentário homofóbico, por exemplo, ela pode cometer um erro no processo dela ali na atividade e gerar um acidente de trabalho, por exemplo. Então, isso foi apresentado para eles de uma forma muito ampla, para que eles entendessem de fato, né, as implicações disso tudo. E antes de qualquer coisa, enquanto o comitê na época estudava, antes de fazer qualquer tipo de comunicação, eu sou da comunicação, inclusive, né? Mas antes de implementar qualquer ação, antes de fazer qualquer comunicação para a empresa toda, qualquer coisa, a gente fez muito esse trabalho de letramento e de treinamento de quase um ano da diretoria, sabe? Então, eu acho que é bem importante mesmo esse ponto que você trouxe, assim, de engajar a diretoria. E desculpa, eu não vi o que a Tamara falou nessa parte, mas é muito importante mesmo, essa prévia. Boa, muito bom. Obrigado pela contribuição, Carol. Lari, Gente, se eu tivesse 5 minutinhos, eu queria tirar uma última dúvida. Mas é uma dúvida bem técnica do documento da política em si, tá? Eu já peguei várias políticas para poder ler antes de fazer a nossa, né? Peguei da Natura, peguei do Grupo Pão de Açúcar, e várias vezes eu vejo escrito na política assim: o nosso compromisso é adotar práticas, o nosso compromisso é adotar políticas. E aí eu olho e fico assim: o meu compromisso é assumir um compromisso. Tipo, tá, isso não faz sentido. Então eu queria saber. Existem dois tipos de documento que a gente tem que criar. Uma política, ele tem que vir com as metas já
Eu gostei bastante da estrutura da sugestão que você trouxe, Caio, de estrutura. E isso é uma coisa que a gente não tinha colocado no nosso, faz muito sentido. De, tipo, primeiro você define o que, né? Isso aqui não pode, isso aqui não pode, entendeu? Mas aí, na hora que a gente chega naquela segunda estrutura que você trouxe de. Cadê? Tá tudo perdido aqui. Cadê? Como Tratativas. tratamos esses. Como que a gente trata isso? É lá que eu realmente coloco regra do jogo, do tipo assim, olha, se você fizer tal coisa, você vai sofrer tal punição, você vai ser demitido. Ou isso daqui não toleramos. E se é isso assim que eu trago, isso é numa política externa ou é um outro documento? Eu acho que é só, sabe, essa estrutura técnica também do documento que eu queria tirar Não, essa última dúvida. eu acho que assim, Lari, sim, de novo, não tem receita de bolo, então podem ser que tenham empresas que tenham duas políticas, uma interna e uma externa para estar para o público. Normalmente, tá, das que eu conheço, é um único documento que eles disponibilizam internamente e o mesmo documento disponibilizam externo. Então, o que acontece é que às vezes existem outras políticas que são apenas internas, né? Então, por exemplo, o código de conduta das empresas tem muitos que estão externos divulgados, mas tem algumas que não, né? A própria política de diversidade você encontra de várias empresas no Google, como eu falei para vocês, mas tem algumas que não, que elas só divulgam internamente. Então, acho que uma decisão, essa é uma decisão mais da empresa. Agora, por exemplo, o campo de tratativas, vou te dar o exemplo da Ambev, tá? Depois eu mando para vocês, porque tá no site deles também. Mas a deles, lá tem, por exemplo, em caso de assédio, o caso reportado será enviado para um comitê de ética que decidirá as tratativas cabíveis, neste caso, Ah, podendo ser de advertência, comunicação verbal, sei lá, de comunicação verbal, advertência, suspensão a desligamento. Então, assim, tem todas as questões ali do que pode ser e dar exemplos mais práticos, sabe? Então, por exemplo, eu, quando leio uma política assim, se passo por uma situação assim, sei que posso pedir ajuda no canal X e sei que vão trabalhar da maneira Y para tentar resolver meu problema, sabe? Então, tem isso lá. Eu vou te mandar depois, que eu acho que você pode dar uma olhada nessa, porque eu acho que ficou bem legal, assim, uma política mais prática. Eu também já vi muitas políticas, igual você falou, que são mais subjetivas, né? não São, falam nada com nada. tipo isso, né? Então, assim, eu acho que tem umas, por exemplo, essa da Ambev eu gosto muito, modéstia à parte, até porque tem uma coisa mais prática, né? Do que de fato a gente vai fazer em cada caso, quais são os casos, né? Etc. Não, legal, legal. Acho que era mais para entender mesmo isso, se tem esse problema, mas ter esse fluxo e ter ali, ó, o que pode acontecer é A, B, C, D ali, né? Para tornar lúcido que consequências, medidas serão tomadas, né? Uhum, E não ficar só aquele negócio de, olha, não pode, tá bom, não pode, mas e se aconteceu? Qual é o problema disso, né? exatamente. Mas é isso. Obrigada, Vitor. Tem outras dúvidas, mas eu jogo. Acho que elas vão surgindo depois que eu levo pro pessoal do comitê e a gente joga no grupo. Acho que obrigada pelo espaço, pela oportunidade de conhecer você, Tamara, pelas informações que você Nada. trouxe. E Caio, vira e mexe, participa aí das conversas. Então, é sempre muito bom, gente. Muito obrigada, viu, por terem Boa. criado, viu, proporcionado essa oportunidade. E vamos Foi fazer ótimo. mais, Aprendi gente. você também. Obrigado, Obrigada, Tamara, por ter Caio, pelo vindo convite. para. Ai, desculpa, a gente tá com delay, foi mal. Pode falar. Não, e agradecer pelo convite. É sempre bom estar com você. Aprendo super contigo também. E conta comigo. Quando for fazer os papos, me avisa que eu venho aqui participar também. Tamara é super inspiração e referência para mim em diversidade, gente. Então, chamarei você Obrigada. sempre, amiga, pode deixar. E obrigado, vocês ficaram, gente. A gente perdeu a maioria da galera ali quando deu 5 horas, né? Porque a gente tinha marcado uma horinha. Mas tudo bem também, espero que tenha sido legal. Depois a gente vai dividir lá no grupo. E vou compartilhar lá no grupo com vocês as políticas também, tá? E aí a gente pega os e-mails, Wagner, lá para poder mandar por e-mail também para vocês. Mas é isso, vamos usar o nosso canal para trazer outros temas, tá? E vocês podem organizar. Então, a gente quer falar sobre algum tema, ou eu quero contar mais sobre alguma coisa que eu estou implementando aqui na minha empresa. Vamos usar nosso grupo para ser um grande bench de diversidade. Eu falo com todo mundo que diversidade é um tema que transcende concorrência, a gente tem que dar a mão todo mundo. E assim, o que eu puder ajudar qualquer pessoa, eu quero fazer isso. Acho que as empresas precisam se ajudar.
E tem gente fazendo muita coisa boa já, então a gente tem que aproveitar esse conhecimento, essa experiência, tipo, da Tamara e de outras pessoas do mercado, para a gente se inspirar e ajudar muito nessa jornada. Obrigado, gente. Um beijo, gente. Até mais. Obrigada, viu, gente?